Marcel, e como é que começa essa parceria da Fermentec com a Unipar e qual é a importância da Fermentec nesse processo todo? Obrigado, Romualdo. É uma satisfação poder estar aqui, né, e falar um pouco de novidades, novas tecnologias e inovação para o setor. A Fermentec é uma empresa aí de 46 anos, a gente completa esse ano, atuando no setor sucroenergético, então a gente tem uma história aí de quase 5 décadas. Fomos fundados pelo Dr. Henrique Amorim, na década de 70, né, junto com o surgimento do Proálcool. Então, ela é uma empresa, a gente não tinha a nomenclatura na época, mas foi uma startup, né? A gente nasceu dentro da Exalc, né? O Dr. Amorim como professor de bioquímica, né? Então, teve esse desafio e ao longo aí de quase 5 décadas a gente veio trabalhando, assessorando o setor sucroalcooleiro e desenvolvendo todo esse know-how que a Fermentec tem ao longo aí de quase 50 anos de história, né? Auxiliando os nossos clientes dentro dos processos de produção de açúcar e de etanol e justamente buscando auxiliar as usinas, né? Com relação ao monitoramento, né? A busca da eficiência, de redução de custos e sempre trazendo novidades, seja do ponto de vista de metodologias, novidades em processo. Então, uma das nossas missões enquanto empresa é justamente em trazer inovação, trazer novas tecnologias, tudo que possa agregar valor para os nossos clientes, né? E o uso do ácido clorídrico é uma delas, né? Essa parceria começou há 15 anos atrás, quando a Unipar nos procurou, e a Fermentec faz esse tipo de trabalho, não só desenvolvendo tecnologias, mas também avaliando e validando tecnologias de empresas parceiras, desenvolvendo moléculas, avaliando insumos ou trazendo validação e testes de equipamentos, né, tudo que possa agregar valor. Então, e com a Unipar não foi diferente. Então, a gente iniciou esse trabalho e dentro do que a gente faz, dentro do nosso pipeline de avaliação, a gente iniciou os testes do ácido clorídrico em laboratório, onde a gente faz os ensaios iniciais, avaliando, né, dentro das condições de fermentação, primeiro em pequena escala, né, e depois a gente consegue ir aumentando esses volumes, né, ou até seja numa escala piloto ou diretamente nas usinas. Então, e com o ácido clorídrico foi da mesma forma. Então, há 15 anos fizemos testes de laboratório, depois levamos isso para a planta industrial, no caso foi a usina Mandu. Então, a gente fez todo um trabalho científico, né, para poder avaliar o uso do ácido clorídrico na fermentação em substituição ao ácido sulfúrico e quais seriam esses impactos, né? E desde aquela época, né, a gente conseguiu resultados muito positivos, né, no qual a gente verificou que, do ponto de vista bioquímico e de processo, não tem nenhum ônus, muito pelo contrário. Então, a gente fez esse trabalho científico, né, justamente para trazer essa segurança técnica para o uso do ácido clorídrico, em parceria com a Unipar, e depois a gente veio retomar essa parceria em 2020, né, quando a Unipar retomou o projeto, né, a gente iniciou com um trabalho na planta piloto do Senai de Sertãozinho, e depois a gente caminhou aí para as plantas industriais, que a gente vai falar um pouco mais para frente, né, dos cases da usina São José da Estiva e da usina Lins, né, dando mais robustez, né, já avaliando o uso do ácido clorídrico em condições industriais, né? E o papel da Fermentec é justamente acompanhar essa condição e trazer esse olhar científico, essa base científica, né, justamente para trazer, agregar valor técnico e essa segurança técnica aí para o setor com relação ao uso dessa nova tecnologia. E desde o começo que vocês foram avaliando, os resultados têm sido crescentes, têm sido os mesmos. Quais são os principais resultados que vocês encontraram, né? Você tem exemplos, você pode contar para a gente um pouco do que vocês perceberam nessas análises e que comprovaram, que validaram, né, o uso do ácido clorídrico? Romualdo, de todos os testes que foram feitos até hoje, como eu já pontuei, não tem nenhum ônus, muito pelo contrário, tudo que a gente conseguiu medir em laboratório e em condições
industriais, a gente sabe que essa troca de ácido, essa virada de chave, ela é viável do ponto de vista técnico, né? Então, dentro da gestão do uso de ácido na usina, o uso do ácido clorídrico ele pode ser feito com segurança, que não vai ter nenhum interferente para a levedura, para as eficiências e para o processo industrial como um todo. Então, e os dados da safra passada, né, onde a gente teve 2 cases mais robustos, né, principalmente na São José das Estivas, que fez um teste aí mais a longo prazo e que continua mesmo nessa safra que a gente está acompanhando, os resultados têm demonstrado a viabilidade do uso, né, que a usina pode usar sem nenhum problema, e o que a gente tem buscado, com base nos resultados que a gente tem avaliado, a gente tem enxergado, além da simples troca, né, a gente tem observado tendências importantes, né, que podem sim acrescentar ainda mais valor ao uso do ácido clorídrico, né, relacionado principalmente a possíveis redução do uso de insumos, né, que são utilizados na fermentação. A gente vê uma tendência muito interessante de aumento de viabilidade celular. A gente teve alguns dados até do ponto de vista estatístico e foi significativo. No momento em que a gente fez o uso do ácido clorídrico, teve um pequeno aumento da viabilidade, o que é muito positivo do ponto de vista técnico. E todas essas tendências que a gente tem observado, o nosso objetivo nessa safra, nas quais as usinas, a Estiva e a Lins estão usando desde o início da safra, a gente ter um período maior, né, de safra, né, em condições mais estáveis, né, em relação ao final da safra passada, para a gente conseguir identificar oportunidades com relação ao ácido clorídrico que possam agregar pontos adicionais do que simplesmente a troca, né? Então, a gente enxerga potencialidades aí. A gente sabe que o fato de a gente ter um ácido alternativo ao uso do ácido sulfúrico, né? O que o Rogério já apontou, né? Hoje a gente sabe da importância do tratamento ácido dentro da usina, porque é um primeiro combate à contaminação. Isso é usado dentro do nosso sistema Meli-Boanô, né, onde a gente tem reciclo de células. A etapa de tratamento ácido ela é muito importante, né, como se a gente tivesse dado um banho na levedura, né, e a gente justamente faz, com essa redução de pH, esse primeiro combate às bactérias que estão lá. A gente consegue remover impurezas da parede celular, então é uma etapa muito importante. E até então se fez com o uso do ácido sulfúrico, né, que é o único, até então, o único produto, e até por conta de preço mesmo, né, mas a gente tem uma alternativa viável tecnicamente, né, e que possa ter tudo aquilo que o Rogério já pontuou com relação à parte de mercado, instabilidade, né, se você tem a possibilidade de ter um outro produto, né, para a usina ter a possibilidade de ter uma alternativa viável do ponto de vista técnico, né, e que traga toda essa segurança no uso, como o próprio Rogério colocou, e que a Fermentec tem respaldado do ponto de vista técnico, é muito importante, né, essa disponibilidade para que a usina fique mais confortável e fazer o uso de uma tecnologia que, além da substituição, possa ainda trazer outras oportunidades de melhoria, né, que é o que a gente tem buscado com a evolução desse trabalho. Mas a própria continuidade do uso das usinas que já estão fazendo o uso do ácido clorídrico em larga escala já demonstra, são cases bastante robustos, né, e mostra justamente a viabilidade do uso do ácido. Então, a ideia é justamente a gente acompanhar, né, com esse respaldo técnico dentro do trabalho da Fermentec, para a gente conseguir trazer ainda mais indícios, né, e dar mais respaldo técnico e agregar ainda mais valor para que essa tecnologia possa aí se dissipar dentro do setor. Tem um ponto que você destacou que é um benefício na utilização até de outros insumos. Quer dizer, essa substituição, o uso do ácido clorídrico, ele pode também otimizar a utilização de outros insumos? Correto, Romualdo. O que a gente tem observado, né, nos ensaios que a gente acompanhou, embora do ponto de vista estatístico
a gente não tenha determinado que essa diferença fosse real, mas a gente tem que olhar os dados de uma forma mais abrangente, onde a gente observa tendências, né? Porque quando você olha os dados da usina, você tem muita variação. E o trabalho da Fermentec é justamente esse, né? Porque ele pega todos os parâmetros que a usina mede e a gente tem que fazer uma avaliação bastante criteriosa justamente para poder remover os dados que possam que possam interferir na avaliação. Então, a gente fez todos esses filtros, né? E o que a gente observa é que, embora do ponto de vista estatístico eu não posso afirmar que teve uma diminuição estatisticamente significativa, mas a gente observa a tendência dos dados. O que é essa tendência? A tendência é algo que, se eu, dentro do ensaio, eu conseguir manter essa tendência por um período maior de tempo, né? Possivelmente eu vou chegar numa diferença do ponto de vista estatístico. Então, a gente tem que olhar não só o resultado da estatística, mas a tendência dos dados. Então, o que a gente observou é que o uso do ácido clorídrico, nos cases que a gente tem acompanhado, né, diminuição do uso de agentes oxidantes, como o dióxido de cloro, né? A gente não observou diminuição da contaminação, em razão de como as usinas fazem essa gestão, mas para condições similares de operação, né, para o mesmo patamar de contaminação, uma tendência de redução de dióxido de cloro e outros antibióticos que a usina faz uso de maneira rotineira para manter o controle da contaminação bacteriana, que é negativo para a fermentação. Você tem lá as leveduras, né, que são as responsáveis pela produção do etanol, e a gente tem que manter o nível bacteriano das dornas de fermentação num nível controlado, né, porque senão, se a gente não tem esse controle, essas bactérias vão se multiplicar e vão estar convertendo o açúcar em outros compostos, principalmente ácidos, né, e tirando esse açúcar que deveria ter sido convertido em etanol pelas leveduras. Então, a usina faz uso desses insumos e a gente observou nos tratamentos com ácido clorídrico que existe sim uma tendência de redução do uso de outros insumos, né? A gente sabe da característica do ácido clorídrico, é um ácido forte, que a gente fala, ele tem apenas um próton, né? O HCl é apenas um H, diferentemente do ácido sulfúrico, né? Que ele tem a possibilidade, né? O H2SO4, ele libera 2 H+ para o meio, né? Só que para liberar o segundo próton, o segundo H+, né? Ele tem que estar numa condição de pH muito mais baixa. Então, em condições mais tamponadas, principalmente em usinas que fazem muito açúcar e acabam desviando para a produção de etanol uma quantidade maior de melaço, então você vai ter um mosto com uma porcentagem maior de melaço, né, e o melaço tem uma elevada concentração de sais também, e isso deixa o meio mais tamponado. E o que é estar tamponado? Né? Você tem uma concentração maior de sais e de ácidos lá no meio, que à medida que eu vou colocando o ácido lá dentro, né, esses outros compostos vão sequestrando o meu próton e não deixa o pH ser reduzido. Então, nessas condições mais adversas, com meios mais tamponados, né, o ácido clorídrico tem se revelado um facilitador no controle de pH. Então, isso é um dos fatores que, do ponto de vista técnico, pode ser bastante positivo nessa gestão do tratamento ácido e essa sinergia com essa potencial redução de outros insumos. Por tudo que vocês já pesquisaram, já avaliaram, já analisaram até o momento, está comprovado que a eficiência do uso do ácido clorídrico. Mas, pelo que você está contando para a gente, com o avanço, né, dessa utilização, com outros testes, com outras avaliações, podem surgir outros benefícios que vocês ainda não têm o tempo suficiente para medir? Correto, Romualdo. Então, o que a gente tem observado, a gente não tem dúvida da viabilidade técnica do uso do ácido clorídrico. Eu acho que a principal conclusão, a gente olhando o trabalho que a gente fez na São José das Estivas no ano passado, você tem uma usina que utilizou o ácido clorídrico de maneira em escala industrial, com todo o parque instalado, né? Foi uma usina que
optou por já fazer toda a parte de tancagem, né? Hoje, acho que é a primeira usina flex do Brasil, em termos de uso de ácido, porque tem as linhas de ácido sulfúrico e as linhas de ácido clorídrico, e ela utilizou de maneira quase que constante, de final de julho até dezembro, são quase 5 meses, uma usina operando com ácido clorídrico, né, no ácido sulfúrico, né? Então você tem uma usina operando quase que full time com ácido clorídrico no período de 5 meses, né? E a gente identifica pontos positivos até dentro do que a própria usina relatou, não só avaliando os números, né, que revelam que essa substituição não trouxe nenhum ônus para a usina, ela conseguiu tocar o processo normal, e a usina até conseguiu trabalhar com faixas de pH menores do que ela habitualmente trabalha com o uso do ácido sulfúrico, né? A usina São José da Estiva tem 2 linhas de fermentação, ela chegou a trabalhar com 2,3 a 2,5, que são as faixas de pH que ela geralmente trabalha, né? E ao fazer a troca, né, e justamente pela essa facilidade do controle, ela conseguiu trabalhar com pHs de 1,9, 2,1 nas linhas, né, que era até então condições que ela não conseguia utilizando o ácido sulfúrico. Então, só pelo fato de a gente ter uma usina de grande porte fazendo uso dessa tecnologia de maneira rotineira, por assim dizer, né, já é acho que a principal conclusão técnica, né. É claro, os dados revelaram que foi muito positiva essa troca no sentido de substituição técnica, então dá essa segurança técnica no uso, né, mas é o que eu já tinha pontuado. Tem tendências com relação à parte de insumos, que é algo que nos chamou bastante a atenção, além da questão da viabilidade celular, que a gente vai acompanhar essa safra, né? A usina Estiva, quando a gente começou a fazer o trabalho com ácido clorídrico, ela teve uma mudança de mix, ela estava mais alcooleira no início da safra, e depois, por questões de mercado, ela ficou mais açucareira. Então, a gente sabe que quando muda esse mix, onde desvio, né, a maior parte do caldo, a maior parte dos meus açúcares da cana-de-açúcar para fazer açúcar, né, fatalmente a quantidade de açúcar para fazer etanol diminui, e isso faz mais melaço, as condições operacionais, né, e de qualidade de matéria-prima para a fermentação ela fica um pouco mais agressiva, né? Então, a gente fez o início do uso do ácido clorídrico nessas condições, e mesmo nessas condições a gente observou que a troca do ácido não trouxe nenhum impacto negativo. Mas a gente observou essas tendências, e ao longo dessa safra, né, onde a gente já iniciou desde o começo dela com ácido clorídrico, e a safra está seguindo dentro do mesmo patamar de processo, com essas condições mais estáveis, por assim dizer, a gente vai focar a atenção para ver se a gente consegue identificar outros pontos de ganho, além da simples substituição de um ácido pelo outro, que eu acho que isso vai agregar positivamente para a tecnologia. Marcel, esse setor é um setor tradicional, é um setor forte. Como é que tem sido a entrada de nova tecnologia? Como é que tem sido a aceitação? Por exemplo, você acabou de falar dessa usina que está utilizando. Como é que foi a aceitação e como é que o pessoal está respondendo a tudo isso, né? Qual é a reação do pessoal da usina em relação a essa novidade? Romualdo, você tocou num ponto muito importante e você usou um termo bastante, acho que adequado, um setor bastante tradicional, né? Então, até a gente, não só com a questão do ácido clorídrico, a gente lida direto, né, com inovação, né? A gente sabe que tem algumas usinas mais abertas a fazer testes, né, ou a avaliar novos produtos, né? E a gente, justamente dentro dessa nossa história, a gente fez muito testes, né? Eu acompanhei dentro da parte de pesquisa aplicada a avaliação de várias tecnologias, né? Então, e o trabalho da Fermentec é muito importante porque a gente consegue dar esse respaldo, essa segurança técnica. Então, os nossos clientes acabam abrindo as portas, né? Porque é uma avaliação acompanhada. A gente sabe que a gente tem dentro do setor onde é um setor de produção, então a gente não pode deixar que nenhum teste técnico ou avaliação técnica interfira na produção da usina. Então a gente tem essa responsabilidade de fazer os testes de maneira controlada,
de uma maneira científica, na qual a gente consiga isolar as variações, mas consiga fazer esse trabalho e dar essa segurança técnica, né? Mas a questão do setor ser tradicional, o pessoal sempre quer saber, né? Quando a gente vai falar de nova tecnologia, quem já está usando, quem já fez, né? Ninguém quer ser o primeiro. Então, a gente, desde o início, quando a gente fez o trabalho, a gente iniciou isso há 15 anos atrás, a gente começou o trabalho na Mandu. É um trabalho de formiguinha nesse sentido. A gente vai fazendo um trabalho desde o laboratório, porque a gente começa numa escala menor, avaliando todos, simulando dentro da tecnologia que a gente desenvolveu em bancada, né? A gente simula as condições de fermentação para ver se o produto vai afetar a levedura, afeta a eficiência, e a gente consegue medir uma série de variáveis. Então, quando a gente vai para campo, para a usina, a gente já vai ciente da segurança técnica, né? Então, e a gente consegue justamente conduzir o teste de uma maneira muito mais tranquila. Então, o que a gente tem acompanhado, né? E ao longo dessa trajetória, eu acho que está muito bem respaldada a questão do uso do ácido clorídrico do ponto de vista do uso no tratamento do levedo, né? Eu acho que não tem nenhum ônus, o pessoal compra bem essa ideia. O que tem sido feito, e a Unipar se preocupou com isso, e a gente também, dentro do processo, dá bastante valor a isso, existe uma grande resistência com relação à capacidade corrosiva do ácido clorídrico, a inox, né? E então existe uma preocupação bastante grande das usinas com relação ao uso dessa tecnologia e como isso possa afetar os aparelhos de destilação, os tanques, né? E a Unipar sempre se preocupou, o Rogério pontuou o trabalho que foi feito lá com o pessoal do Rio de Janeiro, de São Carlos, e agora, mais recentemente, quando a gente retomou o projeto em 2020, o trabalho da professora Idalina, da USP, né? Onde a gente acompanhou, né? Foi colocado corpos de prova nos testes do Senai, na própria usina São José da Estiva, também foi colocado corpos de prova nas colunas de destilação, também foi colocado pratos de centrífuga, placas nos trocadores de calor, justamente para ter essa rastreabilidade, né? Então, e a própria usina São José da Estiva contratou uma consultoria referência no setor para fazer uma avaliação dos equipamentos antes da safra, né, antes de começar, e ao final da safra também fez novamente essa análise, e a ideia é justamente para trazer essa segurança do ponto de vista de corrosão, que é um dos grandes entraves, né, uma das grandes dúvidas, né, e todos os dados, todos os trabalhos que já foram feitos deixam claro que não tem nenhum ônus também do ponto de vista de corrosão no uso do ácido clorídrico dentro da fermentação para o tratamento ácido. Então, as usinas podem ficar tranquilas com relação a isso, mas o trabalho continua, né? E acho que vai vir mais novidades por aí com relação aos ensaios que estão sendo conduzidos, né? Mas todos os dados até então trazem essa segurança, né? Então, a gente tem o respaldo técnico da Fermentec do ponto de vista de processo, agora a gente tem a professora Idalina como parceira da Unipar também, para dar essa segurança do ponto de vista da corrosão. Então, a Unipar se preocupou para amarrar todos os pontos de dúvida que possam trazer essa insegurança. Então, é um trabalho muito bem feito, né? E a gente, à medida que a gente tem acompanhado os ensaios, né, tanto na São José da Estiva como na própria Lins, foi um teste mais curto no final da safra passada, mas a usina Lins queria fazer o teste, utilizou o próprio skid que a Unipar desenvolveu. Foi um teste de 3 semanas, final da safra, a gente sabe que tem muita variação, eles fizeram uso, e tanto que os dados, mesmo que não tenham sido muitos, né, em função do período curto de teste, foram dados interessantes que validaram justamente, que demonstraram que não tinha nenhum entrave para o uso do ácido clorídrico, que eles continuaram, estão usando esse ácido clorídrico desde o início da safra, agora a Lins também, né, a gente está acompanhando os números, né, e a própria usina hoje tem ciência de que não tem nenhum ônus para usar o ácido clorídrico. Então, você já tem 2 usinas utilizando em escala industrial,
que já incorporaram, né, essa questão do uso, né, e estão seguras com relação a isso. Então, a gente vem no setor tradicional e isso faz com que necessite de um trabalho com viés técnico, científico, onde a gente traga essa segurança, e o papel da Fermetec é justamente isso, né? E esse cuidado das empresas, como a Unipar tem, de cuidar de todos os pontos que possam trazer dúvidas, né, e trazer essa segurança técnica, né? E à medida que os cases vão acontecendo, os cases robustos e maiores, isso vai agregando cada vez mais valor e vai abrindo mais portas, né? Acho que a nossa expectativa é que isso vá se disseminando. Então, a gente sabe o termo que você utilizou, é tradicional, e isso requer com que os trabalhos que a gente faça tenha todos esses cuidados técnicos, tenha essa robustez, para que a gente consiga apresentar esses dados para trazer segurança para as usinas, para avaliar e introduzir essas tecnologias no processo industrial. A gente agradece ao Rogério Costa e ao Marcel Lorenzi e a você que está aqui com a gente. Continue nos acompanhando no site e nas redes sociais. Assim você fica sabendo todas as novidades da revista Plant Project.